Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nós falamos aqui de saúde, tudo que possa promover vida, fazer você florescer, trazer bem-estar, qualidade de vida e tudo que também floresça a vida da mulher, uma vez que a especialidade básica minha é ginecologia obstetrícia, mas também fazemos outras coisas. Muito bem, o que vocês têm pedido muito para reativar o canal é para falar de menopausa. Tem tanta gente sofrendo, desequilibrada nessa fase, que nós vamos falar. O que é menopausa, como você pode fazer o diagnóstico, como você pode driblar os sintomas, quais são os principais sintomas e como tratá-los, como você pode fortalecer-se metabolicamente, que tipo de hormônio e que ferramentas a gente tem para ver você florescendo. A primeira coisa que eu quero te falar é sobre o diagnóstico. Então, nós temos uma cadeia de glândulas no nosso organismo, a começar da glândula mãe, a glândula hipófise, lá no cérebro. Essa glândula hipófise, ela diz para o ovário o que ele vai produzir. O comando para ele produzir é FSH e LH. O que é? Follicular Stimulant Hormone, hormônio estimulante do folículo, e Lutein Hormone, hormônio estimulante do corpo lúteo, que é esse estado do ovário depois da ovulação. Então, quanto mais elevados eles estiverem, mais perto da menopausa você vai estar. Por quê? A gente dosa no laboratório o grito do cérebro, o grito da glândula mãe para o ovário produzir o seu ciclo hormonal, o seu folículo conseguir ser fértil. Menopausa é o cessar da menstruação. Mas nós fazemos esse diagnóstico retroativo. Por quê? Porque a definição de menopausa é você ficando 1 ano sem menstruar. Então, se você fica 3 meses e vem uma menstruação, falha um pouquinho, o ciclo fica longo, o ciclo fica curto, tem essa irregularidade, você está no climatério ou na perimenopausa. E aí, o que nós podemos fazer? Primeiro, antes de fazer a reposição hormonal, nós vamos fazer a modulação hormonal. O primeiro hormônio que baixa, então aqui ó, da hipófise, nós temos o comando que tem a ver com a tireoide, essa glândula da vida. Então, quando a pessoa está estressada, angustiada, acelerada demais, desanimada ao extremo, vai interferir nisso. A suprarrenal, né? Nós temos um rinzinho aqui e em cima desse rim tem uma glândula do estresse, a suprarrenal. Essa suprarrenal, ela é responsável pela adrenalina e cortisol. Se você estiver usando cortisol para outras coisas, se você estiver com muito baixo de colesterol, se você não fizer cortisol adequado, você também não vai ativar adequadamente os seus ovarinhos. Então, aqui nós vamos ter o uterinho, as trompas e os ovários. Nesse ovário, você vai produzir o estradiol, que é chamado E2, porque são estradiol, a estrona e o estriol. A estrona é o problema do hormônio da menopausa. É o hormônio feminino que faz você ganhar peso, que te desequilibra um pouquinho. Enquanto para a função sexual, o estradiol é o melhor. Então, nós precisamos dosar esses hormônios e saber qual que você está precisando ou como mexer nessas vias metabólicas. Muitas vezes baixando o teu nível de estresse, muitas vezes melhorando o padrão do teu colesterol, que vai ser a raiz desses hormônios. Eu tinha uma educadora física linda, maravilhosa, que não tinha colesterol. O colesterol total dela era abaixo de 100. O que acontecia? Ela não tinha hormônios sexuais. Então, você precisa modular tudo isso. E aí, nós vamos passar para os sintomas. Quais são os sintomas e por quê? Os sintomas da menopausa, eles são muito variados. E eles vão, a partir da perimenopausa, a partir do climatério, os principais que todo mundo grita e todo mundo se queixa é o fogacho, a famosa onda de calor. Como que ela ocorre? Ela ocorre porque o sistema de regulação termostática, ele fica velho, né? E aí a pessoa começa a ter a vasodilatação.
o organismo passa por frios intensos, calores intensos, e aí a vasodilatação faz um suor exagerado e a pessoa está com aquela onda de calor, às vezes acorda, tira a coberta, põe ventilador, põe ar-condicionado, o marido reclama, e é um dos principais problemas. Para driblar o fogacho, que é assim o mais gritante dessa fase, nós temos que fazer algumas coisas que você pode fazer desde já. A mais importante é você aprender a se hidratar. Além da água, boa e velha água, que você tem que tomar de 2 a 3 litros por dia, dependendo do seu peso, e o ideal é você tomar 40 ml por quilo de peso, você vai ter que incorporar os chás, principalmente o chá de amora. O chá de amora, você pega as folhas secas, tritura, 1 colher de sopa para cada xícara de água, deixa a água ferver, coloca a erva, deixa em infusão ali, descansar uns 3 minutos e bebe 1, 2, 3. Quantas xícaras de 1, 2, 3, quantas xícaras você precisar por dia. Além disso, você pode incorporar sementes. Por que você vai incorporar sementes? Isso nós aprendemos com as nutricionistas maravilhosas, nossas amigas, ou amigos também, né? Mas eu aprendi com algumas mulheres especiais nutricionistas. As sementes, elas nutrem o ovário e o tempo de vida útil dele, que normalmente vai até os 40, considera-se normal a menopausa a partir dos 40, embora nós vejamos muito mais gente ficando realmente na menopausa entre 48 e 52. Mas a partir dos 40 é normal. Como você vai fazer esse tempo se esticar mais? Incorporando sementes, principalmente de chia, de girassol, de gergelim, de abóbora e de linhaça. Se você fizer misturas iguais dessas 5 sementes e comer 1 colher de chá por dia, você vai ter um tempo maior de durabilidade desses ovários, porque eles vão ficar bem nutridos. São gorduras do bem que te alimentam. Outra forma de também diminuir isso e melhorar a libido, por exemplo. Outra queixa super importante é a libido, né? A libido cai, a relação sexual fica difícil, o ânimo na relação se perde. O que fazer quando a libido cai? Aqui tem uma coisa muito, muito, muito importante, que a partir da idade dos 40, a libido é muito mais da glândula mãe epófise conectada ao hipotálamo do que do ovário propriamente em si. Então, uma coisa maravilhosa, né? Eu percebi isso quando visitei Portugal. Eles falam que em determinada região lá muito interessante no Porto, eles dizem que o vinho do Porto é o dia D. Então, quando o marido já abre o vinho do Porto, traz uma flor para a esposa e vai preparando, é o dia de quinta-feira, é o dia de sábado, é o dia X, esse dia é o dia especial. Aí a mulher já sabe, hoje é quinta-feira, vou ganhar flores, vou ser levada para ver a lua, ou vou para um jantar, e esse dia a mulher vai se preparando o dia inteirinho, e isso faz a hipófise se conectar ao hipotálamo. Esse acesso às memórias, à saudade, ao tempo do namoro, ao tempo quando as crianças eram pequenas, ao tempo disso, daquilo. Puxa, tem uma história com esse homem. E aí esse desejo volta, essa libido é reavivada muito mais a partir do que você sonha e pensa do que o ovário, que realmente ele está preguiçoso se preparando para a aposentadoria geral. E essa libido baixa, então, ela pode ser ativada a partir do hipotálamo. Vamos relembrar. A gente tem o hipotálamo chamado o cérebro emocional. É tudo que está conectado às emoções, às memórias, aos sentimentos. E você ativando esse sonhar acordada vai poder, então, driblar essa necessidade de hormônio. Um outro grande sintoma que a gente vê aqui é aquele brain fog, né? Parece que o pensamento está um pouco embaçado, você vai entrar num lugar e você não lembra onde foi a chave, você vai buscar uma coisa e não sabe o que era, você tem que voltar todo o caminho para trás para saber onde está. E isso geralmente é sinal de toxinas no cérebro.
E também, né, os nossos amigos de outras áreas, né, principalmente das áreas integrativas, têm nos mostrado o valor das toxinas. A homotoxicologia, que ainda não é especialidade, mostra o caminho das toxinas no seu organismo. E as toxinas no cérebro, as toxinas no ovário, as toxinas no fígado deixam todo o metabolismo mais lento. E o que é necessário? Desintoxicar. Então, por exemplo, estão ferramentas aí, né? A nossa Nutri preparou muito bonito o curso de desintoxicação. Se você quiser, já acessa o nosso site www.lorenavelho.com. Lá tem todas as coisas que promovem, preservam e restauram a saúde sem ser só consulta médica ou tratamentos ou cirurgias. Se você quiser saber do funcionamento da nossa clínica, é na clinicavita.med.br. Então, a desintoxicação para o brain fog. Então, o brain fog ele é esse período de esquecimento, você se sente emburrecida, estranha, né? E aí, isso se ajuda muito se você desintoxicar. Uma outra coisa que é muito comum na menopausa, a irritabilidade, né? Doutora, quero matar meu marido, quero matar alguém, parece que eu acordo brigando até com a sombra. O que você faz quando você está nessa fase da irritabilidade extrema? A irritabilidade extrema são desbalanços lá naquela glândula suprarrenal, adrenalina e cortisol brigando, e nesse fator, o que você tem que fazer? Você tem que se ajudar melhorando a tua serotonina. O que é a serotonina? É o neurotransmissor da alegria. Como que a gente faz isso? Lembra que a mulherada, quando está na TPM, vai buscar o chocolate? Na menopausa, o doce, o chocolate, os carboidratos são as chamadas comfort food. Tipo, é aquilo que vai me acolher, aquilo que vai me ajudar a enfrentar esse desespero da irritabilidade. Mas essa serotonina você não precisa ir buscar só no doce. Você pode buscar dando uma gargalhada, rindo, brincando, fazendo os relacionamentos mais leves, comendo sementes e castanhas cruas, principalmente a castanha de caju, a castanha do Pará, que vão ter o triptofano, que é o precursor da serotonina. Ou o próprio cacau. A nossa Nutri ensina um mousse maravilhoso com abacate e cacau, cheio de serotonina, cheio de precursores da serotonina, do triptofano. E aí você pode também modular os seus neurotransmissores. Nisso tem uma outra ferramenta lá no site que chama o curso de neurotransmissores. Como você modula a sua química do bem, como você faz o autoconhecimento. Qual é o neurotransmissor? Qual é o chefinho? Qual é o comando cerebral neste momento em mim? É excesso de adrenalina? O que eu vou fazer? É excesso de cortisol? Estou irritada? Estresse crônico? É falta de dopamina? É falta de serotonina? Como você aprende a fabricar, a modular a sua química do bem sozinha, se autoconhecendo e fazendo ações como abraçar, dar uma gargalhada, passear na natureza. Então tem lá, você pode assistir e se educar, se conhecer e modular as suas emoções a partir desses neurotransmissores que você mesma vai fabricar a química do bem no seu cérebro. E aí, o que nós vamos fazer? Então, tem vários outros sintomas, mas esses seriam os principais. E o que nós vamos fazer, então, para a gente pensar no tratamento dessas coisas? O tratamento. A primeira coisa que a gente pensa em tratamento é hormônio, né? Não, não é. A primeira coisa que a gente deve pensar em termos de tratamento é ajudar o organismo a funcionar melhor. Então, a gente tem que melhorar os fatores epigenéticos. Se a tua mãe entrou na menopausa nova, você tem tendência a entrar nessa menopausa nova também. Mas para isso ser adiado, você vai mexer naqueles fatores que comandam a genética. Então, a gente tem a genética e a gente tem a epigenética. E o que são os fatores da epigenética? Tudo o que comanda o gene. Estilo de vida, alimentação, emoções, padrão de pensamento, padrão de fala, tudo aquilo que funciona como ondas eletromagnéticas, nutrientes ou toxinas que vão agir na membrana celular.
Então, para você mexer nos fatores da epigenética, o que você vai fazer? Um dos fatores mais importantes e mais valiosos, pilar mesmo da saúde, em todas as fases da vida, mas principalmente na menopausa, é você fortalecer a tua espiritualidade, tá? É uma fase onde você está preparada para deixar um legado, onde você tem que ser aquela mãezona que vai ser um abraço acolhedor para toda a família. Você tem que estar conectada com a fonte. Conectada com a fonte, você se fortalece, você se torna plena, você tem um tempo teu mágico todo dia ali com Deus, se enchendo de um livro sagrado, buscando a sabedoria, porque você vai repartir isso e deixar um legado para todos aqueles que estão ao teu redor. E essa é a diferença da mulher que vai envelhecendo e vai ficando amarga, triste, mal-humorada, sozinha, e daquela que vai ficando cada vez mais acompanhada de gente, procurada e buscada para ter uma voz de sabedoria, um abraço, um acolhimento, uma palavra de mãezona. E isso você pode fazer. O outro fator super importante para você se equilibrar é você aprender a modular as suas emoções. Essas emoções, né, principalmente na menopausa, a gente diria que é uma montanha russa, né? Parecido lá à adolescência. Mas se você aprende a ter esse autoconhecimento, decide liberar perdão todo dia, conhece os neurotransmissores, cura os relacionamentos, não guarda rancor, você vai pronto estar agindo na epigenética para adiar ao máximo e se equilibrar nessa fase. Outro fator super importante é o estilo de vida, que é o quê? Principalmente a alimentação, que o ideal, quanto antes você fizer isso, melhor. Mas cortar o glúten, só o geneticamente modificado. Se você for para a França, para a Itália, para Israel e achar aquele glúten original, tudo bem. Cortar o açúcar, só o açúcar refinado. Se você quiser manter o mel, açúcar de coco, açúcar mascavo, tudo bem, maravilhoso, cheio de minerais. Mas o açúcar refinado pode cortar. E o leite, principalmente o leite de caixinha, longa-vida, cheio de aditivos, e principalmente o leite do Brasil, que tem aquele hormônio que só no Brasil e nos Estados Unidos é liberado, que ele faz a vaquinha produzir muito mais leite do que ela deveria, porque é um hormônio sintético muito parecido ao hormônio da mama e que aumenta muito o câncer de mama. Então, aqui a gente pode regular ao máximo, cortar ao máximo esses 3 itens que te inflamam, que te irritam, que vão fazer seu ovário durar menos, que vão fazer sua tireoide durar menos, que vão fazer seu cérebro durar menos. E o exercício físico, que é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o exercício físico te dá massa muscular e é hora de você fazer um estoque. Você tem que fazer uma modulação dessas fibras musculares para que elas sejam fortalecidas nessa fase, porque quanto mais musculatura você tiver, mais osso você terá. E quanto mais forte o seu osso, menor o risco de osteoporose. Aqui é muito legal que você que una uma coisa com a outra, porque, por exemplo, na alimentação, se você não tiver enzima suficiente, se você não tiver pH suficiente, se você toma cronicamente omeprazol, você não vai ter absorção do que você precisa, os aminoácidos para fazer a massa muscular e alguns elementos metabólicos muito importantes, as enzimas no próprio organismo. Então você precisa corrigir o pH da sua alimentação, avaliar com uma equipe multidisciplinar como que está a digestão e tudo mais. E nesse exercício você tem que ter aumento sempre do aeróbico, para que você não fique ácido, tá? Aeróbico, para que você não fique ácida, e também um aumento da musculação, sendo que sempre o aeróbico tem que ser um pouquinho maior que a musculação, porque a musculação faz massa muscular e massa óssea, mas o aeróbico que vai proteger você
de ter algumas doenças degenerativas, inclusive o câncer, ligado ao pH, potencial de hidrogênio, Prêmio Nobel de Medicina de 1931. Não deplete a célula de oxigênio, porque 30% dessa depressão deixa você ácida e vai fazer doença degenerativa grave até câncer. E o sol, bom e velho sol. Por quê? Porque todos os hormônios dependem do sol. A melatonina para você dormir bem e ter um sono legal e poder driblar essa insônia. O sol faz a vitamina D, né? A transformação de vitamina D na pele, só o sol que faz. Temos uma verdadeira epidemia de vitamina D, de falta, de deficiência de vitamina D. E o sol faz essa vitamina D, que tem mais de 80 funções no nosso organismo, deveria ser chamada de hormônio, tem a ver com todos os outros hormônios, também tem fatores anticancerígenos, antioporóticos, antidemência. Então, pelo menos 10 minutos de sol por dia. Doutora, eu não consigo, então vai ter que suplementar, e sempre com K2. E aí tem os fitoterápicos, aí vem toda a linha de tratamento medicamentoso, fitoterápico, com o médico de confiança. Então, o tratamento que a gente pega para a menopausa, tratamento médico, tratamento do profissional de saúde de confiança, aí sim a gente vai fazer ou a modulação ou a terapia hormonal. Qual é a diferença de um e de outro? A modulação é quando a gente começa só suplementando aquela progesterona que começou a baixar na perimenopausa, no climatério. E a terapia hormonal é quando a gente repõe aquilo que o ovário já não produz, tá? E aí tem vários tipos de hormônio, né? Tem os bioidênticos, que muita gente pediu para citar, que são, como é que funciona, o que acontece, que são os hormônios que são idênticos ao que o ovário produzia quando ele era ativo. Então, esses hormônios, eles são manipulados e eles são em formato de gel ou de creme para prescrever e passar nas áreas finas da pele. Normalmente, se faz o estradiol, se faz um pouquinho o estriol, o E3, se faz um pouquinho da progesterona e a testosterona, que pode ser a bioidêntica de passar, ou a vaginal, quando a pessoa tem muita queixa da libido. Tem os hormônios sintéticos, né? Que são os produzidos pela indústria farmacêutica. E tem os fitoterápicos, que são prescritos para toda aquela pessoa que não consegue, tem alguma contraindicação. Já teve câncer de mama, tem muito risco na família, é muito tabagista, tem riscos na coagulação, tem problemas na coagulação, aí a gente prescreve os fitoterápicos. Os principais principalmente para onda de calor, é a semicifuga racemosa, que todo mundo, semicifuga racemosa, que todo mundo ama, e o iam mexicano, que tem muito efeito sobre a libido, tá? Esses são os principais. Tem o extrato de amora e tem várias outras coisas que a gente tem que modular dependendo da sua necessidade. E quanto mais nós queremos que você se equilibre, possa contar com a gente, nós temos essa equipe multidisciplinar, consulta médica integral, o tratamento de florescer em saúde, repor vitaminas se estiverem faltando, fazer todo esse cuidado em qualquer fase da vida da mulher, principalmente na menopausa, e também todos os profissionais que você pode contar para te equilibrar. Aí tem todas essas ferramentas que você pode contar, a equipe multidisciplinar. Muitas pessoas pedem a mentoria, que você pode ver no site, que são pessoas que moram longe, não conseguem vir até a clínica, mas querem saber, no meu caso, doutora, o que eu posso fazer, como que eu otimizo minha atividade física, quanto de chá disso eu tomo, que fitoterápico que está conveniente para mim, e como que eu posso modular esses sintomas, como que eu ativo a minha epigenética para o bem, e todas essas dicas você pode ter na mentoria para menopausa, porque são grupos ou indivíduos, tem a individualizada e tem em grupo, que a gente orienta e cuida personalizadamente de cada área da pessoa,
no fator do equilíbrio para a menopausa. Então você vai ter as tarefas específicas e vai ter que prestar conta semana após semana para ter essa transformação e ver você florescer na menopausa. Então você pode contar com a gente em todos esses aspectos. Uma equipe multidisciplinar para te receber, te equilibrar, seja em consulta, seja em tratamento médico integral ou nas mentorias. Nós queremos te ver bem. Um grande abraço, vamos florescer juntas!